Vamos ver esse vídeo. E sim, eu seria o seu presidente. O gráfico que você está vendo agora é o gráfico do Google Trends. Ele representa o número de pesquisas sobre nomes de pré-candidatos à presidência ao longo das últimas 24 horas. Sabe esse cara de azul que ultrapassou o cara de vermelho e o cara de amarelo? Como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Como pode um cara que está em terceiro nas pesquisas, um cara que conta com uma máquina partidária muito menor e que era um ilustre desconhecido até ontem, está sendo mais pesquisado pelos brasileiros do que o atual presidente da República e do que um senador com um nome famoso? É muito simples. Eu estou falando das coisas importantes que o brasileiro precisa discutir. Só nas últimas 24 horas eu falei de temas muito diferentes. Eles vão do problema educacional brasileiro, do analfabetismo funcional, eles vão da falta de segurança nas nossas cidades, da corrupção pura e simples em todos os escândalos que a gente conhece, da impunidade como regra no judiciário brasileiro, e em todos esses casos eu apresento propostas, eu não fico só reclamando. Isso acaba gerando uma coisa chamada curiosidade. O eleitor brasileiro que está no meio de um feriado começa a pesquisar uma alternativa para as eleições. E foi basicamente isso que aconteceu na Colômbia alguns meses atrás. E agora o ilustre desconhecido da Colômbia provavelmente será o próximo presidente. Quando eu vou em podcast, eu tenho mais audiência. Eu não preciso pagar ninguém para ir nos meus eventos. A minha militância é a maior de todas. E quem diz isso não sou eu, é a própria revista Veja que fez uma matéria falando do assunto. Em resumo, todos os sinais de uma revolução estão no ar. E você talvez não tenha percebido. Então trate de ficar animado e trate de divulgar essa pré-candidatura para todos os seus amigos e familiares. Nós podemos vencer e nós vamos vencer. É só uma questão da gente acreditar e continuar trabalhando. Portanto, eu te agradeço e já dou o recado. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que já avisaram: não, é impossível, vai ser Lula contra Flávio. Eles vão tomar um susto com o que a gente está mostrando aqui. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Caralho, velho. Cadê aqui áudio? Aura mais ego. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence e vence! Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Vamos lá, o que vocês atribuem aí à subida do Renan? O Brasil inteiro está querendo saber quem é Renan Santos. É a única pergunta que existe, velho. Cara, mano, todo lugar que eu saio, as pessoas que me encontram na rua, todo mundo chega e fala do Renan, velho. Tipo, é o único assunto, velho. É o único assunto do Brasil hoje. Da corrupção, da má gestão, da falta de fiscalização, terra das favelas. Para você que convive diariamente com essa triste realidade, mora perto, até mesmo dentro de uma favela, saiba, isso tem solução e ela é muito mais simples do que você imagina. E já foi validada em vários lugares do mundo. E essa solução pode ir muito além da mudança da paisagem. Pode significar efetivamente uma mudança cultural e a ascensão de um novo mercado multibilionário no Brasil. País do futuro, um país com enorme potencial, que tudo que planta nasce, sem desastres naturais, clima ideal o ano todo, mas a verdade é dura. Tudo isso é apenas promessa. O grande problema é que quem tem o poder nas mãos não tem o menor interesse em tornar o Brasil um país de primeiro mundo, pois isso traria diversos inconvenientes para o modelo atual. Afinal, um país desenvolvido é igual a pessoas mais politizadas é igual a votos mais conscientes, e votos mais conscientes não elegem políticos corruptos. Um país corrupto, burocrático e completamente ineficiente tem diversos desdobramentos, e o principal deles é uma sociedade caótica e desorganizada, incapaz de dar estrutura. É o ambiente ideal para o surgimento de moradias precárias, sem a menor segurança, suporte ou fiscalização. Isso passou de exceção para o padrão brasileiro. Literalmente, qualquer morro ou área de risco no Brasil hoje é uma favela em potencial. E tem sido assim por décadas. Agora a situação está completamente fora do controle. Construções precárias, instalações sanitárias quase inexistentes e infraestrutura completamente improvisada tornam as favelas um dos principais problemas sociais do Brasil atualmente. Favelas como a Comunidade do Sol Nascente em Brasília, um dos estados com a maior renda per capita do país, que tem a maior favela em número de habitantes, com quase 100 mil pessoas. Ou a favela da Rocinha, com quase o mesmo número, porém uma densidade incrivelmente mais alta, onde cada habitante ocupa menos de 15 metros quadrados no total, enquanto em bairros comuns a área por habitante é de 100 metros quadrados, quase 10 vezes maior. Existe um conceito na economia conhecido como custo da inação. Quanto custa manter as coisas como elas estão hoje no Brasil? Qual o custo que uma favela traz para o país? Em segurança, saúde pública, auxílios. Segundo a própria OMS, a cada R$1 investido em saneamento básico, R$4 são economizados em saúde pública. Além disso, quantas oportunidades pessoas que moram nas favelas perdem todos os dias por não terem acesso a serviços básicos, como transporte público, por exemplo. O plano que eu vou propor agora vai muito além de trazer moradia digna para essas pessoas. Não deve ser tratado como um custo para o Estado, e sim um dos melhores investimentos, uma mudança social completa e a ascensão de uma nova indústria no país. Mas para isso, vamos ter que mudar completamente a maneira como construímos.
O Brasil utiliza o mesmo método construtivo há praticamente 500 anos. Não me entenda mal, a construção em alvenaria funciona muito bem. E acredito que vai continuar sendo a base para a grande maioria das edificações no país. Mas ela ainda é extremamente ineficiente e lenta. Para um programa de desfavelização, são necessárias soluções que sejam ao mesmo tempo rápidas e extremamente eficientes. Não só isso, favelas em geral se estabelecem em regiões complexas de se construir, como morros íngremes de difícil acesso. Como transportar milhões de toneladas de aço e concreto para construir conjuntos habitacionais. Como construir edificações cujas maiores cargas são o próprio peso, em solos completamente instáveis, incapazes de formar uma base firme para fundações pesadas. Os desafios logístico e estrutural são um dos principais fatores que inviabilizam que esses programas saiam dos lindos planos de governo. A verdade é que o Brasil está ficando para trás em relação às tecnologias construtivas. Enquanto o mundo já entendeu que a saída para o déficit habitacional não é o canteiro de obras, e sim a industrialização, o Brasil continua na mesma técnica construtiva há 500 anos. A solução definitiva para as nossas favelas atende por um nome: Indústria 4.0, aliada à construção off-site, ou seja, fora do canteiro. E não, eu não estou falando de construir habitações temporárias ou improvisadas. Eu estou falando de uma plataforma habitacional de múltiplos pavimentos baseada em light steel frame. Pensa comigo com a cabeça de um engenheiro. Se a gente não consegue subir com um caminhão betoneiro no morro, a gente muda o material. O steel frame é uma estrutura de perfil de aço galvanizado de altíssima resistência que pesa até 80% menos que um edifício de concreto armado. Isso muda tudo. Primeiro, as fundações ficam muito mais rápidas, baratas e viáveis em solos instáveis, usando apenas um radier, por exemplo. Segundo, a logística. O perfil muito mais leve já vem de fábrica cortado, furado e numerado. Eles sobem as vielas da favela carregados à mão ou por pequenos guinchos, sem precisar derrubar nada pelo caminho. E lembra daquela densidade absurda da Rocinha? 15 metros quadrados por pessoa? É aqui que a matemática resolve o problema. Se a gente substitui barracos precários improvisados por blocos estruturados e seguros de 4 andares, por exemplo, nós tiramos 4 famílias do chão, ocupando a mesma projeção de terreno. E o que acontece com o espaço que sobrou? Ele vira rua, vira rede de esgoto, vira praça. É devolver o espaço urbano para a comunidade sem precisar expulsar ninguém para a periferia da cidade. E se você acha que isso é utopia, dá uma olhada para fora. O Chile resolveu o problema das moradias pós-terremoto em 2010, usando esse exato mesmo sistema, porque ele é flexível e rápido. A África do Sul usa construções a seco para substituir os assentamentos precários deles, porque as casas entregues não viram um forno no verão, graças ao isolamento térmico das paredes. Casas mais eficientes, mais confortáveis, que consomem menos energia, tudo baseado em um sistema extremamente simples. Bem legal. Mas o grande trunfo desse projeto, e o que vai realmente transformar o Brasil, não é o aço, são as pessoas. Nós não vamos licitar uma empreiteira para levar operários de fora para fazer essa obra. Imagine transformar a própria favela em um canteiro escola. Pegar o pedreiro que trabalhava na informalidade, o jovem que estava sem perspectiva e que hoje custa auxílios para o Estado, e ensinar essas pessoas a montar esses edifícios. Programas similares foram utilizados em países como o Reino Unido, onde pessoas que nunca tinham trabalhado com obra antes receberam um treinamento de apenas 4 semanas para atuarem como montadores, criando frentes de trabalhos dignos, graças a uma barreira de entrada baixíssima, com equipamentos baratos e básicos de se utilizar. A gente tira a enxada e a colher de pedreiro da mão deles e entrega uma parafusadeira de alto torque, um nível a laser, um projeto 3D. Nós vamos certificar esses moradores da comunidade como montadores da indústria de light steel frames. Quando a obra acabar, o Estado não entregou apenas um bairro novo, limpo e saneado. Ele formou um exército de mão de obra qualificada para a indústria 4.0, injetando profissionais de altíssimo valor no mercado brasileiro, movimentando a economia e estimulando o mercado que mais gera emprego no Brasil, a construção civil. E é aí que a mudança cultural começa, colocando perspectiva no caminho dessa comunidade, um senso de pertencimento, onde eles serão finalmente vistos, afinal, serão os protagonistas da construção de algo completamente novo. As estatísticas mostram que comunidades onde os próprios moradores participam da construção sofrem muito menos com depredação e demandam muito menos intervenção do Estado, criando um mercado interno com trabalhos de manutenção e serviços realizados com competência pelos próprios moradores da comunidade. O valor percebido por esses moradores é muito maior, não é algo simplesmente dado, e sim conquistado. Ah, Felipe, mas de onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? É aqui que entra a parceria público-privada. O Estado não sabe construir, mas a nossa indústria sabe. Nós temos as maiores siderúrgicas do mundo aqui no Brasil. O modelo junta o capital dessas grandes indústrias para fabricar e construir em tempo recorde. Um bloco de 4 andares com 8 apartamentos por andar fica pronto em menos de 120 dias, contra 1 ano e meio da alvenaria convencional. E o Estado apenas entra pagando a contraprestação mensal. Vamos falar de números reais e colocar isso na ponta do lápis. Imagina uma intervenção para construir moradias para 1000 famílias, numa comunidade como uma Rocinha, por exemplo, com apartamentos de 50 metros quadrados. Na alvenaria convencional, o orçamento inicial começa em cerca de R$3.000 por metro quadrado. Isso dá 150 milhões de reais no papel. Mas a realidade do canteiro público no Brasil é outra. Com um índice de desperdício que chega facilmente a 25%, você já joga quase 40 milhões no lixo, literalmente nas caçambas de entulho. Além disso, manter um canteiro de obra aberto em meio a uma favela por quase 2 anos, pagando segurança, administração e aluguel de equipamentos, gera aditivos milionários. No final das contas, a obra tradicional de 150 milhões não sai por menos de 190 a 200 milhões de reais. Agora vamos trazer a construção industrializada, o steel frame para essa mesma escala de 1000 famílias. Quando você projeta edifícios padronizados que compram o aço em fechamentos diretos com a siderúrgica e de fábricas em lotes gigantescos com incentivos fiscais
fiscais, o custo direto cai consideravelmente. O orçamento fechado cai para cerca de R$ 2.800 por metro quadrado, ou seja, R$ 140 milhões. Mas o pulo do gato financeiro vem agora. Como o prédio é projetado em BIM e o aço vem cortado milimetricamente da fábrica, o desperdício despenca de 25% para menos de 3%. E o tempo de canteiro cai de 2 anos para 120 dias. Nós eliminamos os aditivos contratuais, a inflação dos materiais e o custo indireto de manter a obra aberta por anos. Na ponta do lápis, cerca de 1.000 famílias, o modelo de indústria 4.0 entrega moradias de primeiro mundo, economizando cerca de 50 a 60 milhões de reais aos cofres públicos, em comparação com a ineficiência dos tijolos. Ou seja, isso é uma redução de 40% no custo final. Não é mágica, é engenharia extraindo eficiência da linha de montagem e cortando na raiz o desperdício de tempo e material. De onde o Estado tira esse dinheiro? Daquela economia de 4 para 1 na saúde pública e na redução absurda dos custos de segurança que a gente falou lá no começo. O projeto basicamente se paga. Afinal, um bairro bem planejado permite um policiamento menos ostensivo, com muito menos riscos aos moradores e aos policiais. Além disso, um custo com saúde pública extremamente reduzido por conta da eficiência e padrão das edificações. O Brasil tem a tecnologia, tem o aço e tem o dinheiro. O que falta é a gestão, a engenharia de verdade e a coragem de parar de enxugar gelo com a inação do Estado. Se você concorda que o Brasil precisa parar de prometer e começar efetivamente a construir um futuro, ou até mesmo você que mora em uma dessas comunidades e gostaria de participar de algo assim, compartilhe esse vídeo, marque aqui o seu prefeito. Gostei. Belo vídeo. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.